nossa aula vai ser sobre sangue. Então, o sangue ele vai ser composto pelo plasma, que é o soro, ou seja, a porção líquida, e também pelos elementos celulares, que é a porção sólida do sangue. A porção sólida, então, ela vai ser composta de 3 elementos celulares. As hemácias, que também a gente conhece como glóbulos vermelhos ou eritrócitos, os leucócitos ou glóbulos brancos e também as plaquetas, que vão ser fragmentos do megacariócito que se localiza na medula óssea. Então, hoje, a gente vai diferenciar essas 3 porções, esses 3 elementos celulares do sangue. Então, começando com as hemácias. As hemácias, elas vão ser uma célula anucleada que vai ter uma forma bicôncava. Então, o centro dessa célula vai ser mais fino que a periferia. Por isso que a gente vai ver a porção periférica mais corada e a porção central mais clara. Ou seja, a luz, no microscópio, ela passa mais na porção central. Isso não é um núcleo branco, isso simplesmente é menos tecido corado, tá? As hemácias, de novo, elas são células anucleadas. Os leucócitos ou glóbulos brancos, por sua vez, já são células nucleadas. E a gente vai diferenciar os 5 tipos de leucócitos de acordo com a forma do núcleo e também se existe ou não grânulos no citoplasma. Então, começando com o eosinófilo. O eosinófilo, ele vai apresentar um núcleo que tem 2 lóbulos. Então, a gente chama de núcleo bilobular ou bilobulado. E também no citoplasma a gente vai visualizar grânulos citoplasmáticos eosinófilos, ou seja, com uma coloração mais vermelha. Os neutrófilos vão ter o núcleo deles lobulados também, só que com mais de 2 lóbulos. Então a gente caracteriza os neutrófilos com o núcleo ou com 3 lóbulos ou 4 ou 5 lóbulos. E também vão ter grânulos pequenos no citoplasma. O basófilo, por sua vez, ele vai ter um núcleo irregular, só que na verdade esse núcleo ele vai ser mimetizado, escondido pelos grânulos basófilos do citoplasma, ou seja, tanto o núcleo quanto os grânulos do citoplasma, eles se coram com a mesma coloração. Então a gente acaba vendo uma célula bem basófila no meio do mar de hemácias. Essas 3 células que contêm grânulos no citoplasma, a gente caracteriza elas como células granulócitos, ou leucócitos granulócitos. O linfócito e monócito já não tem grânulos no citoplasma, então a gente vai caracterizar eles como grânulos, como células agranulares ou leucócitos agranulócitos. O linfócito, tudo isso aqui vai caracterizar o núcleo do linfócito. Então, o núcleo do linfócito ele vai ocupar de 80 a 90% dessa célula. E o resto, a gente vê ao redor um pouquinho de citoplasma liso. E, por último, o monócito, que vai apresentar um núcleo em forma de grão de feijão ou em forma reniforme, de e também, se a gente não estiver vendo essa porção, a gente pode ver o núcleo oval. E como é que a gente diferencia para o linfócito? Esse núcleo, ele vai estar dentro da célula e ocupar mais ou menos de 50 a 60% do volume dessa célula. Então, a gente vai ver mais citoplasma no monócito do que no linfócito. Então, agora a gente vai ver isso numa lâmina histológica. A lâmina de sangue, a gente chama de esfregaço sanguíneo. Então, como é que funciona? A gente pega uma lâmina, e outra lâmina, coloca um pingo de sangue e pega outra lâmina e faz um esfregaço. E cora essa lâmina e coloca a lamínula. O que acontece? A gente vai ter uma porção que vai ser mais corada, por causa do esfregaço, e uma porção que vai ser menos corada. Então, essa porção menos corada que a gente visualiza, porque nessa porção a gente tem células uma em cima da outra,
que não é o objetivo para a gente conseguir diferenciar elas. Então, isso que a gente está vendo aqui na televisão já nos mostra essa porção onde as células são um pouco mais espalhadas. O que a gente visualiza? A gente visualiza um mar de hemácias, né? A gente está vendo aqui uma hemácia bem característica, a proporção periférica mais corada e o centro mais claro, aqui também e aqui também. Essas estruturas que estão entre esse mar de hemácias, essas estruturas menores, a gente caracteriza como as plaquetas. E essas células, vou baixar um pouquinho, como por exemplo essas duas, vocês podem visualizar, essas células nucleadas a gente caracteriza como sendo os glóbulos brancos. Então, pelas características que a gente vê aqui, essa célula aqui, a gente vê que tem um núcleo lobulado, com 1, 2, 3, 4 lóbulos e grânulos no citoplasma. Vai caracterizar um neutrófilo. Aqui, a gente vê uma célula praticamente toda ela corada, né? Não dá para ver citoplasma ao redor. Caracterizamos como um basófilo. Vamos procurar outras. Então, conforme o nosso esquema, essa célula aqui com um pouquinho de citoplasma ao redor e o núcleo ocupando toda a célula,